Amém, irmãos, bom dia. Vou compartilhar o dia da terça-feira da semana 3. O título do dia é Dispensadores da Graça. E o versículo proposto para a oração é um versículo bem conhecido, que é o versículo de João 14,6, que diz: Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O dia de hoje está muito desfrutável, irmãos? Nós vemos aqui na leitura de hoje que Deus, ele é um manancial profundo e ele estava inacessível ao homem. Porém, quando Jesus se encarnou, veio para essa terra como Deus, esse manancial passou a ser acessível a todos os homens. E Jesus, por onde ele andava, ele levava Deus, levava a vida, levava salvação para as pessoas. E o propósito de Deus, irmãos, para nós é bem simples. Eu vou ler aqui um parágrafo do dia de hoje que resume bem esse propósito. Fala assim: aqueles que receberam o fluir da graça tornaram-se seus dispensadores, longe de nós limitarmos a ser um depósito final, que só recebe a graça e não dá continuidade ao fluxo de vida. Se assim fôssemos, seríamos um mar morto. Na realidade, ao praticar a palavra com simplicidade e obediência, somos um canal pelo qual a graça passa. É dessa maneira que de nós foi graça para abençoar outras pessoas. Então nós vemos, irmãos, que o que a gente recebe de Deus é para ser transmitido para outra pessoa. Nós não podemos, outras pessoas, nós não podemos ser como um mar morto. Deus não pode ficar retido em nós. Então, isso que é fluir. Por isso que tem sido falado tanto ultimamente da palavra fluir, o fluir do rio da graça. Porque o que é fluir? Fluir é correr, é não ficar parado, é não ficar retido. E outra coisa que acontece como consequência desse fluir é que quando esse fluir acontece, a edificação da igreja. Esse é uma consequência. Aí, irmãos, nós, com esse fluir, nós nos livramos de muitas coisas que atrapalham a edificação da igreja, como, por exemplo, individualismo e egoísmo. Nós estamos dentro de um corpo, irmãos? Então, certas coisas não são saudáveis em um viver corporativo, como, por exemplo, egoísmo, individualismo, ou mesmo contendas entre nós. E só que muitas vezes nós tentamos resolver essas coisas por nós mesmos. Nós achamos que nós somos capazes de resolver esses problemas e nós não somos. A solução desses problemas, irmãos, está em você mergulhar no rio da graça. Quando você mergulha, quando você está fazendo parte desse fluir, todos os problemas de edificação, todos os problemas de relacionamento entre nós, é tudo superado. E outro ponto, irmãos, que é muito rico no dia de hoje, é que Cristo é a única verdade desse universo. Então, quando nós não tínhamos o Senhor, a nossa vida era uma vida vazia, e tudo, exatamente tudo que a gente buscava ou no que a gente pensava era mentira, era vazio. E por quê? Porque Cristo, só Cristo é a verdade. Então, quando nós temos Cristo, nós temos a verdade. Alguns tentam dizer que a verdade é relativa, que cada um tem a sua própria verdade, mas a única verdade desse universo, irmãos, é Cristo. Então, quando nós estamos nesse viver, as coisas passam a ser reais para nós, porque nós estamos vivendo
um viver de realidade com Cristo. Não é um viver de aparência, não é um viver de apenas falar de Cristo, mas é um viver real, né? Nós estamos sentindo isso na nossa vida, essa realidade na nossa vida, né? E, Senhor Jesus, aqui para terminar, quando nós temos esse viver de realidade, né, as próprias pessoas, né, elas veem isso. Elas veem que o que nós temos é algo real, que não é algo superficial, não é algo que nós inventamos ou que nós queremos tirar alguma vantagem, né, com o que nós fazemos. A comportagem, por exemplo, né? Aí ele até cita aqui um exemplo de comportagem, né, que uma pessoa aqui deu o equivalente a US$ 2.000 em livros, né? O que faz uma pessoa, né, fazer isso, né, irmãos? Dar US$ 2.000, né, em livros, né, para uma pessoa ali que ela nem conhece, que abordou ela, né? O que fez ela ter essa atitude? É porque ela viu verdade, ela viu algo real, viu Deus ali naquele projeto, né? Então, isso é o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter esse viver, né? Mergulhar no rio da graça para ter um viver de realidade, pois apenas Cristo é a verdade. Amém? Louvado seja o Senhor. Desejo a todos uma ótima terça-feira.